Olha, eu falei para vocês no início aqui do nosso programa, na entrevista que a gente fez ainda há pouco com o doutor Adalberto, sobre a importância da gente estar cuidando da nossa saúde, a importância da gente cuidar da gente, né? A gente fala assim, a gente é o que a gente come, e é assim mesmo, né? A gente é o que a gente come, né? Não, doutora Cíntia? Olha só, estreando aqui no nosso programa Canal Saúde, agora nós temos uma correspondente, doutora em nutrição. A gente já estava aí há algum tempo querendo fazer um quadro sobre nutrição aqui no nosso programa. E aí a nossa produção entrou em contato com a doutora Cíntia. Ela acabou de chegar de São Paulo, fez doutorado em nutrição e a partir de agora ela estará com a gente aqui no programa Canal Saúde, trazendo vários assuntos relacionados à nutrição. E uma das atuações muito fortes dela, inclusive foi tese do seu doutorado, foi pacientes com diabetes, né? Sim. Boa noite primeiro, seja bem-vinda, viu? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Como você falou, nós somos o que nós consumimos, né? E a alimentação é um pilar bem importante da saúde. Então, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por abrir esse canal, esse espaço para que as pessoas conheçam mais sobre a alimentação. E eu tenho preocupação com o nosso telespectador, né? Então é importante realmente a gente estar sempre trazendo pautas relacionadas a isso e não me chamem de chata quando eu digo para vocês, minha gente, vamos comer de forma saudável, vamos praticar atividade física, porque é isso realmente que vai garantir para a gente uma boa qualidade de vida, né, doutora? Sim. As pessoas se enganam que a alimentação saudável é uma coisa restritiva, eu nunca mais vou poder participar de um aniversário, eu nunca mais vou participar de uma confraternização, ir num restaurante tranquilo. E a alimentação não é isso, né? A alimentação é o equilíbrio, a alimentação também é diversão, é você comer em família e aí não precisa ter essa restrição toda. E os diabéticos sofrem muito, né, com isso, porque a partir do momento que eles têm um diagnóstico, eles acham que a vida acabou, né, que nunca mais vai poder consumir uma comida gostosa ou participar de alguma coisa, de um evento social e tudo com orientação é possível, né, é permitido. Com certeza. Alguns diagnósticos, eles impactam a rotina alimentar dos pacientes e a diabetes é um dos principais, né? Porque a doença, ela é caracterizada pela produção insuficiente ou a má absorção de insulina, ou seja, pelo aumento dos níveis no açúcar no sangue, né? Então, por isso mesmo, para entender um pouco mais sobre isso, para que a gente também possa falar com as pessoas diabéticas e com os pré-diabéticos também, porque inclusive a doutora Cintia estava me falando que é impressionante o número de pacientes pré-diabéticos que tem chegado no seu consultório, né? Assim, quando eu comecei a estudar o diabetes, a gente percebeu, né, que tinha muita gente assintomático, porque o diabetes é uma doença bastante silenciosa, então tinha muita gente que era assintomático e ao mesmo tempo não sabia qual alimento consumir. Aproveitando, né, para que ontem foi o dia do Piauí, antes de ontem, e na época do meu mestrado, foi quando eu comecei a estudar diabetes, o meu orientador ele queria saber mais sobre os alimentos nativos do Brasil. E aí eu estudei o jatobá, que é bastante conhecido pela população piauiense, no Nordeste, no Norte do Brasil também. E aí a gente viu que o jatobá, eu estudei ele no mestrado e no doutorado, que ele era capaz de diminuir a digestão e a absorção dos carboidratos. E assim como o jatobá, tem vários alimentos presentes na nossa dieta que têm esse papel, né, de diminuir a digestão e a absorção dos carboidratos e, por isso, ajudar a controlar a glicemia. E que interessante você estudar sobre o jatobá, porque é muito típico nosso, né? Sim, as pessoas não conhecem. Assim como vários alimentos nativos do Brasil, as pessoas não conhecem e não valorizam. Então, a ideia sempre é a gente fortalecer também os alimentos que estão presentes na nossa cultura. Recentemente, né, o piqui é o mais conhecido, Sim. mas o açaí também, o açaí é a castanha do Brasil, né, que era a castanha do Pará e agora é a castanha do Brasil,
São os 3 mais conhecidos. Mas tem outros, como o jatobá, que podem ter efeito na saúde e que são desvalorizados porque a gente não conhece, né? Exatamente. Não sabe as propriedades. A gente não sabe as propriedades. Qual a relação da má alimentação com a diabetes, hein? Como eu falei, a diabetes é uma doença silenciosa. Então, às vezes, a pessoa tem a glicemia alterada, mas ela não sente nenhum sintoma. Então, esse é o primeiro ponto, né? A pessoa, quando ela vai ter o diagnóstico, quando ela vai procurar ajuda, já está descontrolada há muito tempo. E aí, o excesso de peso, problemas no sono, isso tudo também altera a glicemia. Então, às vezes, o estilo de vida, né, contribui para aumentar o risco de diabetes, além da alimentação, né? Então, são vários fatores que aumentam o risco de diabetes e as pessoas, às vezes, olham mais para uma situação do que outras e ignoram, estou com a minha glicemia um pouco alta. E aí elas não valorizam, não dão atenção porque não tem um sintoma específico, né? O que deve ser evitado pelos pacientes diabéticos, hein, doutora? Acho que o principal é a adição de açúcar nas preparações. Acho que é o açúcar adicionado, né? Aquele açúcar que fica na mesa, no açucareiro. Às vezes você nem tá com vontade de adoçar, mas aí você viu ele ali, você toma café e aí você coloca mais de 2 colherzinhas de açúcar e isso piora muito. As pessoas acham que pão e arroz devem ser eliminados e às vezes fazem trocas também, substituições por tapioca, que tem um índice glicêmico tão alto quanto o pão. O pão, né? Então, assim, o ideal é as pessoas procurarem orientação, evitarem essa adição de açúcar nas preparações e aí evitar os alimentos ricos em açúcar, né? Inclusive as frutas, né, doutora? Não, essa questão das frutas é um mito, né? As pessoas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre as frutas, porque a gente está falando sobre pacientes diabéticos. Então, vamos lá, nutrição e diabetes. E aí eu já vi algumas pessoas que eu conheço que têm diabetes, que falaram, eu não posso comer essa fruta porque é uma fruta muito... como é que a gente fala? Tem uma frutose muito alta. É isso. Né? E aí eu vou aproveitar que eu estou com uma doutora nesse assunto, né? E perguntar para ela. Então, quer dizer que é mito? É mito. As frutas, elas têm mais componentes. A frutose é o açúcar das frutas, mas as frutas têm mais componentes além da frutose, né? Tem as fibras, tem os compostos fenólicos, que podem ter ação na modulação da glicemia. Então, é mito essa questão de você restringir o consumo de frutas. O que acontece é que tem pesquisas que mostram em outras regiões do mundo que as pessoas consomem muitas bebidas adoçadas com frutose, então já é o açúcar adicionado nas bebidas, né, prontas, industrializadas. E aí as pessoas associam que é o açúcar da fruta, e aí começou esse mito de que as frutas são vilãs e que devem ser eliminadas da dieta do diabético. E não é tão simples assim. Obviamente, quando você vai escolher a alimentação, é preferível você comer frutas do que sucos, porque nos sucos diminui a quantidade de fibras. Mas eliminar, né, isso da dieta não é uma boa conduta. É assim como o jejum, né? As pessoas que têm a glicemia alterada chegam no consultório dizendo que fizeram um jejum e que aí o jejum vai ajudar a normalizar a glicemia. Isso também é um outro mito, então, por isso que é importante o acompanhamento. Gente, isso é muito sério, né? Essa questão do paciente com diabetes, ele realmente precisa ter uma orientação. Ele tem que ter um nutricionista ao seu lado acompanhando. Né, doutora? Sim. E aí, que nem, por exemplo... Não tem como não ter uma nutricionista... Não. E de preferência especialista nessa área, ou com doutorado nessa área, né, gente? Olha aqui, eu puxando minha sardinha para minha doutora, mas é porque, de fato, é tanta responsabilidade que a alimentação tem no nosso corpo. Agora, você imagina para o diabético. Sim. Né? Porque pode dar um efeito contrário.
Exatamente. para o diabetes. As complicações que a gente fala do diabetes, né, que são as micro e macrovasculares, aumentam o risco de doença cardíaca, causa problemas na visão, pode ter risco de amputação. Então, apesar da glicemia, no primeiro momento, alterada, não apresentar, né, um sintoma tão claro, né, a pessoa não percebe tanto que está com glicemia alterada, essa glicemia alterada a longo prazo causa complicações bem sérias. Por isso que a gente está aqui com esse espaço aberto para incentivar as pessoas que sim, a glicemia alterada, um diagnóstico de pré-diabetes, é um diagnóstico importante que a pessoa deve procurar orientação de uma equipe multidisciplinar, né? Que é um nutricionista, um endocrinologista, um educador físico, para ajudar nesse controle. Nesse controle. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui de telespectadores, a minha produção está falando que está chegando várias mensagens, inclusive de pacientes seus, né? Pacientes seus que falaram que mudaram completamente a rotina da vida depois que começaram a fazer um tratamento realmente nutricional, que é esse acompanhamento, né? Nutricional com acompanhamento também, porque um paciente diabético, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, é muito importante, inclusive, ter alguns pacientes seus aqui que estão mandando mensagens aqui para a gente. E tem algumas pessoas que estão perguntando, que, inclusive diabéticos, em relação às bebidas alcoólicas, pedindo aí a sua orientação. E eu achei muito interessante esse estudo que foi feito, né, com relação à frutose e com relação à bebida alcoólica, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por exemplo, a cerveja. Sim, as bebidas... A gente vai até colocar a pergunta aqui do telespectador, já que ela já está falando sobre cerveja, né, Lara? Olha aí, ó. Ó, tem pergunta aí. Me chamo Rosilene Machado, sou diabética, mas adoro uma cerveja. Eu posso tomar uma? Não estou te falando, um monte de gente falando sobre cerveja. Falar em cerveja, gente, minha mãe ama cerveja também, deve estar assistindo o programa. Beijo para a mamãe. Sim, um beijo, bonito. Ela também gosta de uma cervejinha. Exatamente. O papel do nutricionista, se você gosta muito de uma alimentação, de um alimento, o papel do nutricionista é tentar adequar a quantidade e o momento que você vai consumir aquilo. Então, se a Rosilene chegar para mim e dizer que gosta muito de cerveja, a gente vai fazer um planejamento alimentar para que ela mantenha uma quantidade adequada de cerveja na rotina dela, né, no plano alimentar, no final de semana, numa confraternização, para ela não sofrer tanto. A questão das bebidas, tanto alcoólica quanto não, é a questão do perfil de carboidratos. Então, as pessoas têm essa ideia de que as cervejas antes tinham uma adição de açúcar e aí depois passaram a não ter, mas tudo isso foi a formulação que mudou. Então, antigamente, as cervejas brasileiras eram à base de milho, aí depois ela mudou a formulação, foi à base de lúpulos, e assim como as outras bebidas, como caipirinha, como outras bebidas, a gente tem que olhar a composição, olhar como é que está a sua glicemia e tentar ver qual é a representatividade dessa bebida na sua condição. Na sua condição, porque né? cada um vai ter um perfil, então tem que ver, cada caso é um caso. Mas, em geral, de maneira geral, uma latinha de cerveja, com acompanhamento, né? Uma saladinha, um happy hour, sem exageros. Sem exagero, né? Com a glicemia controlada, com as taxas controladas, é possível de ser incluída, sim. Mas por isso que é importante realmente ter esse acompanhamento. Tem outras bebidas também. Eu vou fazer o seguinte, doutora Cíntia, no seu próximo quadro, porque agora ela vai estar fixa aqui com a gente, tá? Ai, ainda bem que conseguimos trazê-la para o programa Canal Saúde. Ela aceitou esse nosso convite, né? A gente vai trazer vários assuntos no quadro dela. Então, na próxima semana, você já pode gravar o seu quadro falando sobre essa relação da bebida alcoólica com diabetes, pode ser? Sim, pode ser sim. É um excelente tema. Porque é um excelente tema, porque aí você fala sobre outras bebidas também, sim, né? E sobre essa questão realmente do que é permitido, do que não é permitido, até que ponto e como deve ser feito todo esse acompanhamento. Tem muita gente aqui também perguntando onde é que a doutora Cíntia atende.
a tua clínica... É no Manhattan. Lá no Manhattan, né? Eu vou colocar a foto da doutora Cíntia no nosso Instagram, lá do programa Canal Saúde, e aí eu vou conseguir marcar, mas eu acho que tá aí no nosso Instagram, eu acabei de fazer uma postagem com ele, aí lá eu marquei o Instagram da clínica dela e o contato dela também. Mas na próxima semana, no quadro, a gente já vai estar divulgando, a gente divulga porque os telespectadores estão assistindo e eu queria aproveitar para agradecer aí a audiência de todos e dar uma boa sorte aí, desejar boa sorte para você. Obrigada pela parceria. Com certeza vai ser uma parceria que vai render muitos frutos. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite.